O anime começa com o protagonista, Nagumo Koshi, um jovem garoto de 12 anos que frequenta o ensino médio. Voltando para casa, ele não esperava que o seu local de habitat estava pegando fogo. O seu pai, em vez de assumir a responsabilidade, sumiu e deixou o protagonista sem onde viver, comer e dormir. Ele começou a vagar como se fosse um lobo solitário. Como não tinha nenhuma outra opção, ele comia o resto da comida das ruas, e como circunstância ele ficou com uma tremenda diarreia. De repente aparece uma pesquisadora chamada Mineru, falando que o omelete da rua fazia mal. E ela gostaria de saber o que ele gosta de comer. Levando o protagonista para casa, ela prepara um miojo instantâneo para o garoto comer. Após ficar satisfeita, ela permite que o protagonista tome banho na sua casa. Abrindo a porta do banheiro, o prota vê outras garotas nuas. Negumo, correndo, percebe que caiu em cima da Negumo e, sem entender nada, as outras garotas falam que as crianças de hoje em dia estão muito ousadas. Após o mal entendido, é apresentado o dormitório da deusa das universidades femininas de Seikan. A responsável pelo dormitório é Yashi Mineru. Ela está no 4º ano da universidade. As outras 4 são Shinshou Kiriha, do 2º ano, Frei, do 3º ano. Hazumi Sereno não sabe o tanto tempo que está ali. Nagumo não tem nenhum local para dormir, mas quer ir para a escola. Porém, sem um local para dormir, não tem como ir. Mineru é muito bondosa e pergunta se o protagonista não quer trabalhar na pousada. Lá inclui alimentação, alojamento e salário mensal pago em dinheiro. Não precisa ter nenhuma qualificação necessária, os candidatos inexperientes são bem-vindos. Athena não consegue falar com homens por conta de ter sua infância protegida. No seu último dia de dormitório, havia um problema das garotas levarem namorados para lá. Em um dia, andando tranquilamente, entrou no quarto e viu uma colega de classe junto com um homem. Ela não aceitou que o Nagumo ficasse lá e foi embora. Como ela chegou antes que ele, não fazia nenhum sentido mesmo ficar com a vaga dela. Athena teve seu coração tocado pelo protagonista e foi lá salvar o mesmo. Sem querer, ele aperta nos melões infláveis da garota e a mesma desmaia. No dia seguinte, Nagumo decide limpar o quintal. Pessoas andando tranquilamente falam que aquele local é o dormitório problemático e sai correndo. O garoto foi limpar o 2º andar, mas não esperava que seria um local tão poluído, tendo que limpar, sequestrado pela Frei e sendo obrigado a vestir roupas de empregadinha. No entanto, ela quer a ajuda do Nagumo para medir a sua cintura. Na melhor parte, eles são interrompidos pela Mineru por ter um de seus experimentos fracassado e todos têm que evacuar do prédio. Ela é conhecida como geradora ambulante de gases tóxicos e a Frei é chamada de demônio ambulante dos vestimentos. Nagumo fica furioso porque poderia ter matado alguém, mas o prota se lembra que está no local de favor e não tem nenhum direito de gritar com as garotas. Elas ficam muito satisfeitas porque geralmente as crianças mais novas não gritam com os adultos. Nagumo é muito prestativo e trouxe um cobertor para as garotas se cobrirem para não pegarem um resfriado. A Athena dá uma lição de moral nas garotas por conta do protagonista estar no ensino médio e elas na universidade. Mas ninguém deu ouvido nenhum e começaram a flertar com o protagonista. Ao anoitecer, Mineru tem um novo projeto, mas infelizmente não pode ser usado em garotas e para isso tem uma cobaia perfeita. Frei tem uma nova roupa para experimentar no garoto e por coincidência ele tem calafrios. Athena fala que vai disciplinar o garoto e a polícia do dormitório irá continuar. E com isso os calafrios só aumentam. Ao olhar para o teto ele percebe que está tudo tremendo e quando menos espera, Kiriya cai por cima do protagonista. Ela explica que sempre estudou em escola feminina, só frequentava garotas, e na faculdade foi quando comprou seu primeiro mangá shoujo. Aí o prota percebeu quando ela fica envergonhada, começa a dar soco e voadora na parede ou no chão. Com uma cara tentadora, ela pede para dormir com o garoto por conta do telhado estar quebrado, e o prota não resiste e permite. Ao apagar das luzes, ela conversa com ele por conta de ter irmãos mais novos, mas a garota quer conversar de forma esquisita, lutando com Kifu. Após se render, o protagonista começa a falar que 2 garotas do dormitório são muito fofas. Ele sai correndo falando que é um garoto muito pervertido e precisa mudar a sua mentalidade. Kiriya fica muito envergonhada e arranha o chão, mas o prota não esperava que o seu quarto seria invadido pela Serena, porque a mesma iria pedir um lanche para Kiriya. Serena pergunta para o garoto que pode consertar o chão com o poder lunar, mas em troca o garoto terá que se tornar o seu servo. Concordando, ela dá um beijo na boca do Nagumo e vira uma garota metade coelho. Ao acordar, ele percebe que está tudo brilhando, mas pensa que tudo o que aconteceu foi apenas um sonho. A partir de hoje, ele começa a ser responsável pela comida do dormitório, porque nenhuma das garotas tem um potencial para cozinhar. Athena fica se perguntando como ele conseguiu ficar tão próximo das garotas em tão pouco tempo. Essa pousada é tão estranha que o dinheiro do cofrinho sai pelo rego do porco. Athena fica muito desconfiada do garoto e vai junto com o mesmo até o mercado. Mesmo tendo fobia de homens, ela encarou seus problemas e conseguiu completar a sua missão. O protagonista fica muito orgulhoso da Athena por conta de ter encarado seus problemas, mas ela dá todo o crédito para o garoto por ter perdoado quando a mesma fugiu. Os dois se encarando, ela sai correndo dizendo que foi assim que conquistou as outras garotas. Sem querer, eles esbarram em garotos aleatórios na rua e para salvar a mesma, o protagonista pega
pega no colo e sai correndo. A única opção é ir na cafeteria. Dentro dessa cafeteria acontecem algumas coisas estranhas. Athena fica muito feliz porque o Maguma a chamou de irmãzona. Ela fica pensando o que pode fazer para ajudá-lo, mas em volta as outras garotas querem alimentá-lo de forma diferente. Para alimentar o garoto, Mineru coloca o mesmo em cima do seu colo. Frei quer alimentar o garoto de forma esquisita, sem usar garfo e faca. Após o Maguma chamar Athena de irmãzona, todas as garotas querem ser chamadas da mesma forma. Uma quer ser chamada de Mana, outra de Oni-chan e assim adiante. No dia seguinte, Koshi coloca as roupas das garotas para lavar. Envergonhado com as roupas íntimas, deita e pensa nos seus amigos do colégio, porque já faz muito tempo que não frequentava a escola. Terminando o café da manhã, chama as garotas para comerem. No entanto, Frei agarra o mesmo por trás, sem escapatória, assim o vestindo com roupas femininas, e todas pedem para ele chamarem de irmãzinha. Elas entram em uma disputa para saber quem é melhor. Frei perde a professora maluca também. Kiria diz que agora é hora de ensiná-las a ser uma irmã. Ela então pega o mesmo pelo cangote e dá uma chave de braço. Sem chances para o Koshi, a última tentou ajudar o garoto, mas sem querer escorrega e tira o protetor da melancia. Mineru tem uma surpresa ao garoto. A partir dessa semana pode voltar a frequentar o colégio. Todas ficam animadas e torcem pelo mesmo. No dia seguinte, ele finalmente chega ao colégio. Vendo como está o armário, toma uma voadora da Tsurea, que esteve muito preocupado esse tempo todo por não receber ao mínimo uma ligação. Expressando sua raiva, vai em direção à sua sala de aula, percebendo que a garota está muito emburrada, promete explicar tudo o que está acontecendo. Voltando a conversar com seus amigos e as pessoas que são muito importantes a ele, a sua rotina volta ao normal. Na hora do intervalo, decide explicar tudo o que está acontecendo para a garota, porém ela não quer ouvir as explicações e sobe até o terraço. Ficando chateada por não estar apoiando mesmo em um momento difícil, se lembra de como os dois se conheceram. No ensino fundamental, todas as crianças brincavam dando as mãos, mas ela sempre teve toque e não consegue ficar tocando as pessoas. Vendo que estava triste, ele resolveu ajudá-la. A única coisa que ele conseguia pensar para pegar na sua mão é colocar gelo. Como não durou muito tempo, ela afastou o garoto e a sua amizade começou ali. De repente, ele aparece na sua frente com a mão gelada, pedindo desculpas por ter esquecido do seu problema de toque, indo até a farmácia do colégio e explica um pouco sobre o seu dormitório. Não satisfeito, decide conhecer o ambiente, mas ele tropeça e cai por cima da garota. Ela pede para que o mesmo a veja de outra forma, porém fica envergonhado e dá um chute no mesmo, assim o fazendo desmaiar. Andando tranquilamente, ele se dá conta que é melhor não levar a Suré até o dormitório. Pensando nisso, já é tarde demais. Mineru fez alguns experimentos estranhos e saiu correndo junto a Frei, com roupas um tanto quanto ousadas. Athena chega da universidade e vê Sutea sentada com o mesmo, e sem entender as outras, falam que ela tem uma nova concorrente, mas ela condiz que nunca viu o Koshi dessa forma. Sutea fica irritada e comenta que vai decidir se o Koshi vai ficar ali ou não. Ela começa pelo quarto do protagonista e é bem simples. O próximo é o da Mineru. Abrindo a porta, está cheio de toxina e preferem não entrar, mas ela já tinha escutado o boato de uma garota que vive em um dormitório e faz experimentos estranhos. O quarto seguinte é o da Frei, que parece tudo normal, mas ela faz cosplay e tenta trocar a menina, e para impedir aparece Athena. Agora é a vez do seu quarto, o mais limpo. Suteakun diz que é muito simples e fica emburrada. O próximo é o da Kiria, que conseguiu conquistar a menina por causa do seu mangá, porém pegou o mangá errado e todos ficaram envergonhados. Para acalmar a situação, a Dorminhoca dá um biscoito e fala que já passou da data de validade, e tirando uma conclusão, ela vai destruir esse dormitório. Para se redimir, decidem deixar a mesma passar uma noite no dormitório, e o quarto que ela escolhe é o da Athena. Arrumando a sua cama, Sutea sempre fica com cara de bunda e pergunta qual a relação entre os dormitórios. Quando iria explicar, houve um barulho de lá de baixo, mas o protagonista queria cair de formas suspeitas. A mesma fala que se injusto e sai correndo. Alguns dias depois, as duas estão muito estranhas. Como consequência, esqueceram suas marmitas em casa, e como elas não podiam ficar sem comer, decide levar até elas no colégio feminino. Frei tem uma ideia genial de vestir o menino com roupas femininas. Ao chegar na universidade, todas ficam admirando a sua beleza. De repente, garotas aparecem perguntando se quer fazer um tour pelo campus. Respondendo, elas descobrem que o mesmo menino, ele envergonhado, sai correndo. Esbarrando em duas garotas, elas também descobrem e ficam abraçando o mesmo. De repente, aparece Athena e consegue identificar que é o protagonista e sai correndo. Entrando na sala do clube, as meninas continuam atrás dele, mas sem querer ele vê as partes macias delas e dá um sangramento nasal na menina. Chegando em casa, ela fica muito mal porque saiu muito sangue da sua veia nasal, e explica o real motivo de estar tensa de manhã. É porque comprou passagem e decide levar a Surya junto.
No dia seguinte, eles vão convidar a Sorene para viajar, mas ela sai correndo até o seu quarto sem falar nada, e sobra para o Proto ir até lá convencê-la. Abrindo a porta, percebe que está tudo no lixão. Serene cai por cima do mesmo, mas explica que nunca saiu do seu quarto e nem foi mais longe do que a faculdade. Ela condiz que esses locais trazem paz de espírito, por conta dela ter o poder da lua. Descansando, discutem para saber como vão levá-la. Para fazer a mesma ir, decidem dar um segmento, assim vão criar uma zona segura portátil. Elas não se metem nesses mistérios que a garota tem, e por hora vão achar objetos que parecem com a lua. Chegando no colégio, convida Sultea para ir junto. Ela decide ir para vigiar o garoto e dá diversos ataques no mesmo. No quarto da Frei, tenta fazê-la usar cosplay, mas ela tem uma regra que não pode fazer tal coisa. Então Mineru e Frei decidem vestir roupas de outro mundo. Athena chega para resolver o problema, que comprou um guarda-chuva com a imagem da lua. Graças a isso, ela decidiu ir junto. Koshi foi dormir, mas de repente a garota aparece lá e solta uma luz e o mesmo acorda no quarto. Chegando até o local, uma casa completamente abandonada, mas Athena diz que alugou a casa mais procurada. Indo tomar banho nas fontes, Athena se encontra muito triste por ter feito a escolha errada. Todo mundo a conforta e fica muito bem, mas Kiria tem medo de fantasma e todos dizem que a casa é mal assombrada, aí que ela caga de medo. Indo dormir, todo mundo fica no mesmo quarto. De repente o Prota vê Athena saindo do mesmo quarto. Mineru aparece atrás do protagonista, procurando em diversos cômodos, não encontra ninguém. Mas nessa pousada tem uma parte proibida e decidem procurar por ali. Tentando ir até o banheiro, o Prota se perde e encontra Athena. Eles veem Serene como se fosse um espírito e sai correndo. Se trancando em um quarto, ela condiz que vai proteger o mesmo a partir de agora. De repente rola um crime e ela parte para cima, mas a luz é acesa e Mineru diz que a mesma está partindo para cima do garoto. No dia seguinte, eles se despedem e vão em direção à praia.